Estamos em mais um episódio do Conexão Café com Expatriados e hoje nós temos a nossa convidada, Roberta Saffels, que mora aqui no Catar, empresária, empreendedora. Você tem uma empresa de desenvolvimento de liderança aqui no Catar, né, Roberta? Tenho sim. Maravilha. Então eu quero saber um pouquinho mais da sua história, mas antes eu vou oferecer o nosso café brasileiro. Oba! Servido na Dala, que é o nosso bule típico de café árabe, mas no caso aqui é café preto do Brasil. Delícia! E vamos lá para começar com um pãozinho de queijo, gente, fresquinho. Tô mimada, nesse café. Bora para o nosso bate-papo de hoje. Maravilha. Ok. Então, Roberta, quero que você me conte. Você veio para cá através do seu marido, né, com as suas filhas, e aqui você viu a oportunidade de abrir um negócio seu e trabalhar com isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Você também já comentou comigo que você morou em vários outros países, né, entre Líbano, Holanda, Estados Unidos, inclusive que é o país do seu marido. Então, conta um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui e abrir a sua companhia. Como que foi abrir a sua empresa aqui? Porque a gente geralmente tem o conhecimento que você vem para o Catar com emprego, que isso realmente é um fato, mas o que muitas pessoas não sabem é essa possibilidade também de você empreender e abrir um negócio seu aqui, 100% seu, né? Então, isso é muito importante também de você mencionar, por favor. Sim, então, eu trabalho... estou no mundo internacional de vida de expatriada já há mais de 20 anos, né? Então, eu morei na Holanda, morei na Espanha, morei no Líbano, e depois, no Líbano, eu conheci meu marido, que ele é americano, como você falou, e quando a gente casou, a gente foi para os Estados Unidos. Passamos 10 anos nos Estados Unidos, mas sempre com a ideia de que um dia a gente iria voltar nessa vida nossa de nômade, né? E surgiu a oportunidade que ele recebeu um convite da Qatar Foundation para vir para cá. E a gente tinha uma semana para decidir se vinha ou se não vinha. Então, a gente teve que fazer muitas pesquisas muito rapidamente, porque, para ser sincera, morar no Catar não tinha nem passado pela minha cabeça. A gente escuta falar de Dubai, Abu Dhabi e tal, mas Catar, eu não sabia muita coisa. Então, fui pesquisar e tudo, tentar atrás de grupo de WhatsApp, Facebook, para tentar saber informações. E isso foi antes da Copa, bem antes da Copa, então... Não, e eu lembro que você veio, você entrou em vários grupos, do nada, gente, a Roberta assim, ó, pá. Eu falei, nossa, mas eu quando me mudei para fora do Brasil, sabe quando você vai naquele tempo, até você pegar as coisas, entrar em grupo de WhatsApp, vai um tempo até você se acostumar, você já veio super agilizada, eu me lembro resolvendo que eu estava aqui. tudo. E o Steven, né, já foi comprando as coisas, eu falei, gente, mas que desenrolada é ela. Eu não sabia, naquela época, claro que você já tinha morado em vários outros lugares antes, o que já te dá uma certa experiência também de mudança, mas eu me lembro que isso tinha me chamado a atenção e a gente nem se conhecia, né? Eu falei, nossa, mas como assim? Chegou ontem e já está Toda se virando. Dominou tudo. Não, eu acho que por conta dessas várias transições que eu fiz na vida, né, então eu vim para o Catar, eu disse, não, então eu tenho que saber quem está lá, como é que as coisas funcionam e tentar entrar em contato com pessoas que têm experiência, né, para poder saber que perguntas fazer e tudo. E como você falou, o Steven chegou antes de eu chegar, porque era a época da pandemia, então ele teve que vir e se estabeleceu, e eu ficava nos grupos, só agilizando, comprando as coisas. E ele brincava, que ele dizia, a minha vida é Uber, eu vou para todo lado do Catar, às vezes volto para o mesmo lugar que eu estava, porque pegando as coisas que a minha mulher comprou. Mas, então, a gente veio dos Estados Unidos, nós dois, nossas duas filhas, que na época tinham 5 anos, e a Elisa tinha só 1 aninho, e a gente veio no meio da pandemia, na cara e coragem, vamos embora para esse país do outro lado do mundo. Ajudou que a gente já tinha morado no Líbano, então a gente já tinha uma ideia de mundo árabe, né? Eu acho que para muita gente vem para o Catar e não sabe o que é isso, o que é um país árabe, o que é a cultura árabe.
E isso a gente não tinha isso, porque eu morei no Líbano 5 anos, Steven morou no Líbano 2 anos, então a gente já tinha uma ideia. Já tinha uma bagagem, né? Que ajuda muito. Ajuda muito, porque não era uma coisa assim tão diferente. A gente sabia que o Golfo era diferente do Líbano, mas a gente tinha uma ideia já, né? Então, essa transição não foi assim tão... com tantas incógnitas nesse sentido cultural. Mas e para as crianças? Como é que foi? Porque foi a primeira vez delas morando fora. Foi, para elas foi a primeira vez morando fora. A Elisa era novinha, tudo bem, a criança vai na onda, né? Isso, é. Mas a Isabela já tinha 5 anos, já entendia, já tinha os amiguinhos dela lá nos Estados Unidos, família. Então, a criança com 5 anos, ela já tem um começo de consciência, né? E como é que foi isso para ela? De vir para cá? Foi tranquilo, assim. Claro que sentia falta da família, né, dos primos, dos amigos, mas Isabela é muito de coisas, aventuras, do futuro e tal, e ela é muito fácil de fazer amizade, né? Então, e como era a época de Covid, a gente já estava em quarentena já há muito tempo, né? Então, assim, os apegos de estar vendo as pessoas todo dia já não estava mais lá, né? A gente já estava há meses, essas coisas, já estávamos há meses em casa, então essa transição não foi tão difícil, não. Então, para ela, e aí para a Elisa, o Catar é o que ela sabe. Já falavam, né? Então, que isso às vezes pode ser uma barreira quando a pessoa vem do Brasil que não fala o inglês, principalmente para criança, adaptação à escola, né? E aqui tem a escola americana, que ela já estudava, e o inglês que também vocês já falavam com ela, ela já fala inglês, ela a mãe dela, né? E eu acho que também para a gente, como a gente é um casal que nós não somos da mesma cultura, então muito daquilo de adaptação de cultura, ou, por exemplo, a gente já leu livros de bilingualismo, a gente já leu livros sobre criança de terceira cultura, coisas que para nós já fazia parte do nosso mundo, né, de ter que pensar sobre essas coisas, pelo fato da gente ser um casal, uma família multicultural. Então, não foi muito difícil, assim, pensar nisso, porque eu acho que para muitas famílias que estão vindo, de repente, sem nenhuma experiência fora do Brasil, talvez você tenha muitas coisas para aprender, né? Então, com a experiência da gente como família, essa transição não foi tão difícil, na verdade. Ela foi uma das mais fáceis. Eu sofri mais, em termos de transição, me mudando para os Estados Unidos do que me mudando para o Catar. Os Estados Unidos foi o primeiro lugar que você morou fora, não? Não foi. Eu fui do Líbano para os Estados Unidos. E, culturalmente, né, bem diferente. E em todos os lugares que eu morei, ser brasileiro sempre foi muito uma coisa a mais, um plus, né? Brasileiro charme. Portas, era né? um charme, né? E nos Estados Unidos eu era imigrante, então era uma relação diferente com o pessoal de lá. E eu não estava preparada para isso. Isso foi estranho para mim. Até aproveitando esse gancho aí, porque você já foi imigrante, expatriada, e as pessoas confundem os dois significados, na verdade, né? Ser expatriado é diferente de ser imigrante. O expatriado, geralmente, ele tem um tempo de permanência naquele país, seja atrelado ao seu contrato de trabalho, a um projeto, alguma coisa. Então, é algo provisório. Né? Pode ser um provisório de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, enfim, mas é uma coisa provisória. O imigrante, ele vai para ficar de fato. Então, você teve essa experiência de ser expatriada no Líbano, na Holanda também, e nos Estados Unidos, imigrante. Você você consegue perceber a diferença entre os dois, ou para você, no fim das contas, na prática, é a mesma coisa? Eu acho que a relação com o país ela é diferente, né? Em termos, assim, no Catar, todo mundo sabe que a gente jamais vai conseguir... É muito difícil você conseguir a residência permanente no sentido de uma cidadania, né? Você não existe esse caminho de uma cidadania catária, né? Então, todo mundo, você vem com a expectativa de que um dia vai ter o prazo de validade do seu tempo ali, mesmo que você não venha com isso já programado. Nos Estados Unidos, a expectativa das pessoas é que você está indo porque você está buscando imigrar e com isso tem uma carga assim a relação é diferente. Então, por exemplo, não sei se em outros países é assim, mas nos Estados Unidos a sensação que eu tinha é que as pessoas
veem o imigrante como aquela pessoa que vem tirar da gente, vem depender da gente, né? E o expatriado não. O expatriado ele vem para somar, ele vem para contribuir, ele vem para trazer as suas habilidades, a sua profissão. Então, a postura da gente é diferente e das pessoas também, a relação das pessoas com a gente é diferente. Entendi, né? Bom ponto esse. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido do que a população local, nativa, né, teria como projeção, né? Tipo, o ponto de vista deles em relação ao imigrante ou ao expatriado ser diferente, justamente por isso que você acabou de falar. É verdade, faz todo sentido. Porque a gente vem para agregar. E muitos de nós têm outras opções. A gente tem outras opções, outras propostas que a gente poderia estar em outro lugar, a gente escolhe estar aqui, né? Tem outras nacionalidades que não têm esse privilégio, mas eu acho que, como expatriados, a gente tem esse privilégio e a gente está aqui porque faz sentido estar aqui, porque é benéfico para a gente, por um período de tempo, Isso. enfim, né? Pelo objetivo de vida pelo qual você está aqui. Exato, Então, eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido com relação à minha experiência nos Estados Unidos, mas é um ponto interessante mesmo. Porque a relação com os locais é muito diferente. É diferente, exatamente. E eu acho que a sua própria postura, né? Você entra no mercado de trabalho aqui, ou na minha empresa, eu sei o que eu tenho para contribuir, como eu vou agregar a essa comunidade em que eu estou, né? E, como imigrante, é tipo assim, por favor, me deixem fazer alguma coisa, me dê um espaço para eu mostrar o que eu posso fazer e contribuir para vocês. É verdade, faz todo sentido. E você fica sem querer... Pisando em ovos. Pisando em ovos, sem querer, né, abalar muito o sistema, né? É verdade. E, Roberta, e aí vocês chegaram aqui, teve o período de adaptação, né? Era um período de pandemia. E aí você já trabalhava com desenvolvimento de lideranças anteriormente, né? Já. E aí você abriu a sua empresa aqui. Isso é uma coisa, né? A gente... Falando agora um pouco da comunidade brasileira aqui... Curti meu café enquanto você pergunta. Pode tomar. Aproveita que está quentinho e fresquinho. Se quiser comer um pãozinho de queijo também. Mas a gente, geralmente, né? Eu moro aqui há quase 9 anos. Então, eu acompanhei muitas das mudanças do Catar. E, antigamente, a gente ficava muito preso ao que... não, a gente não pode abrir empresa. A gente vem aqui para... fazer isso, contrato de trabalho e tal. E hoje, né, muito especialmente após o período da Copa do Mundo, que realmente foi um divisor de águas assim, no Catar, a gente já vê hoje muitos brasileiros, inclusive, abrindo seus próprios negócios, inclusive alguns deles sem a necessidade de ter um sócio local. Então, você pode ser dono 100% do seu negócio. E isso tem crescido cada vez. Antes, eu não conhecia ninguém que era dono de brasileiro, claro, né? Que era dono de um negócio aqui. Hoje, eu conheço várias pessoas, né? Então, como é que foi para você, especialmente como uma mulher expatriada, abrir o seu negócio 100% sendo seu? E como que você atua aqui no mercado? Como foi essa receptividade nas outras empresas que você presta essa consultoria? Eu acho que, assim, voltando à história um pouquinho, logo depois que eu cheguei, eu vim de uma experiência, né, de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de líderes, e faço coaching de liderança já há muito tempo. Então, eu vim para cá, era pandemia, então não tinha muita expectativa, né? Então, quando as coisas começaram a melhorar, eu comecei a ver como era o mercado, né? E nessa estudada do mercado surgiu uma oportunidade de emprego, na verdade, primeiro, onde eu trabalhei na rede de hospitais, o Hamad daqui. Então, eu passei 2 anos trabalhando como, né, CLT, como a gente chama no Brasil, né? E foi, para mim, um grande aprendizado da cultura, né, para poder entender como é que as coisas funcionam, como é que você se relaciona no ambiente de trabalho, porque eu acho que se eu tivesse ido direto para uma empresa, para abrir minha empresa independentemente, talvez eu tivesse cometido erros que eu não cometi por causa desse aprendizado lá. Então, meu contrato lá acabou logo depois da Copa, porque muitos dos projetos, né, foram até a Copa. E depois disso eu disse, não, eu acho que agora é a oportunidade de abrir a minha empresa e me sentir mais livre
de poder trazer e contribuir da forma que eu gostaria de contribuir, não saindo daquela estrutura, né, organizacional. E, então, me preparando para esse processo, o Catar também passando pelas mudanças que você estava falando. Então, o governo começou a entender que, se eles não diversificarem a economia, vai chegar um momento que eles vão perder. Eles vão criar um gargalo para eles mesmos. Exato. Então, eles entenderam isso. E, na hora que eles entenderam isso, eles começaram a abrir mais. E aí, agora, hoje em dia, tem muito incentivo para você abrir empresas, né? Porque eles estão querendo fazer uma diversificação na economia. E, para fazer isso, eles precisam se abrir. Então, surgiu... Eu estava na Web Summit, que foi a primeira vez que foi no Catar, em 2024. Eu lembro, ano passado, né? E aí, eu estava lá meio de enxerida, assim, não tinha nada para fazer lá, que eu não sou de tech, né? Mas eu estava curiosa. Fui por curiosidade mesmo, para entender das tecnologias e tal. E lá, a entidade, uma das entidades que podem abrir empresa, que é o QSC, eles fizeram uma promoção relâmpago para quem estava lá, para abrir a sua empresa ali no momento, e eles até fizeram uma promoção, você não tinha que pagar nenhuma taxa durante 5 anos, não tem que pagar imposto durante 5 anos. Eu já estava com a ideia, já estava, né, tudo... Só deu aquele empurrãozinho. Aí eu disse, agora não tem mais, eu vou em casa pegar todos os documentos e estou aqui, né? Então, eu lembro que no outro dia, cheguei lá 8 da manhã, o negócio abria às 9, às 8 da manhã eu já estava lá, para conseguir fazer, e naquele mesmo dia sair de lá com minha empresa aberta, né? O que foi fantástico. Porque o que acontece aqui? Como consultora e coach, eu posso trabalhar com os clientes, não é um problema. Mas, quando a gente vai lidar com as empresas maiores elas não podem contratar o indivíduo, ela tem que contratar empresa para empresa, B2B, né? Então, aí que... tendo a minha empresa, me abre portas, me dá muito mais credibilidade no mercado, né? Com certeza. Então, isso foi realmente um divisor de águas no meu negócio, de poder dizer, não, eu sou uma empresa, eu não sou só a mocinha que ninguém sabe quem é. Eu sou uma empresa séria, com a minha história de profissional de 20 e tantos anos de experiência, de ter trabalhado em mais de 50 países e ter morado em vários países, e de entender um pouco da cultura árabe e da cultura catari, que eu acho que, para mim, na minha área, é um grande diferencial, né? Com certeza. Porque muitos problemas que pessoas na minha área têm é porque trazem modelos ocidentalizados para um contexto que não se adequa aqui. Que não funciona, né? Então, a coisa não anda, porque as pessoas não entendem que é uma questão cultural mesmo. Você tem que entender os valores, você tem que entender como é que a linguagem, não só a linguagem de idioma, mas a linguagem do relacionamento. Comunicação também. O que eles valorizam, o que é ofensivo, o que não é, como é que se faz negócios, né? E tudo isso foi um processo de aprendizado, ainda está sendo, né? Que eu ainda não cheguei lá ainda não, mas vamos lá, todo dia a gente vai aprendendo, e eles são muito queridos, se eu cometo algum erro, eles me ajudam. Então, está tudo certo. E você tem vários clientes grandes aqui, né? De empresas mesmo. Então, foi o que você falou. É importante você ter essa empresa. E muito legal dessa abertura que eles deram para abrir empresas para os ocidentais. Bom, para os expatriados, né? Em geral, para todos que moram aqui. E aí, hoje, ainda conta todos esses benefícios que eles têm para abrir, e foi foi simples, então... Super simples, foi assim, o fato de eu já ter toda a parte de imigração feita, né, porque quando você vem, você tem que ter um sponsor, né, um patrocinador na questão migratória. Então, como isso já estava todo organizado com relação ao emprego do meu marido, então essa parte que ela estava, às vezes, é mais chatinha, né, mas isso aí não era um problema para mim, então foi só realmente preencher formulário, autorizar, contrato de aluguel de um espaço. Você tem que ter um espaço, nem que seja virtual, mas tem que ter. Então, fazer esse contrato e tal. E aí, ali, eu acho que não demorou 4 horas. Já saí de lá com a empresa aberta. Isso é uma das coisas que eu acho muito interessantes aqui do Catar, é porque, fazendo um comparativo agora com o Brasil é um país que a gente tem muita burocracia. Aqui tem,
também para certas coisas. Sim. Mas para outras é muito facilitado. As coisas aqui eu sinto que funcionam mais rápido. Não só em relação a processos como o que você está falando agora, de abrir uma empresa, que foi tudo muito rápido. No Brasil, você já tem um processo muito mais burocrático para isso. Mas em outros âmbitos aqui no Catar também, eu sinto que as coisas elas são mais rápidas. Sim. Na verdade, mais claras. Né? Você tem que seguir aquele pá, você fez aquilo, entregou os documentos que eles precisam, pronto. Pode ser que demore um pouquinho e tal na análise de documentos, mas, no geral, os processos são mais fáceis. Muito disso eu acho também que é uma vantagem pelo fato do país ser constituído por 85% da população de expatriados. Porque eles já têm todos esses processos, eles já sabem como operar em relação a isso, né? Com pessoas de diversas nacionalidades, tem toda essa questão. Então, acho que isso também contribui. No Brasil ou Estados Unidos, você já tinha sua empresa? Não, eu quase abri uma empresa nos Estados Unidos, mas acabei optando por não abrir. Lá também o processo é bem simples, para abrir empresa e para fechar a empresa, né? No Brasil é difícil abrir e mais difícil ainda fechar. Né? Então, isso não incentiva essa diversificação da economia, das pessoas realmente tentarem, né, fazer alguma coisa diferente, porque o custo é tão alto, a carga tributária brasileira é tão pesada que realmente ela desestimula isso, né? E você pegou num bom ponto, Roberta, porque aqui no Catar, nós, como pessoas físicas, nós não pagamos imposto, é um país zero imposto, mas as pessoas jurídicas pagam, correto? Mas ainda assim, comparado com outros países como o Brasil, até mesmo Estados Unidos, a carga tributária aqui para a empresa ela ainda é vantajosa? Ela só é 10%. Ela é 10% do lucro. Não é do faturamento. Não, é do lucro. Então, é uma carga... Para o fato de você não pagar nenhum outro tipo de tributo, não tem nenhum outro tipo de tributo a não ser isso. Agora, você imagine, né? No Brasil, você tem que pagar... Como empregado, você tem que pagar fundo de garantia, INSS, lá vai, eu nem sei, porque já faz tanto tempo que eu estou fora. Mas é uma carga tributária gigante. Normalmente, você calcula o teu custo, o salário em si, o dobro, né? Então, isso aqui não. Aqui tem alguns direitos. Os trabalhadores têm alguns direitos do tipo... direito à acomodação, direito a transporte, direito a um voo para casa e... Férias e o seguro de saúde, né? Então, isso são gastos que a empresa tem, mas é só isso, e acabou. Não tem mais o que pagar. Não tem surpresa nenhuma, não tem... Né? Tudo dá para você planejar tudo muito tranquilamente, porque você sabe exatamente o que vai ser, quanto vai ser, quando vai vir. Então, a empresa já se planeja para aquilo, né? Então, isso facilita muito e incentiva também, né? As pessoas a investirem aqui, a montarem seus negócios e a contribuírem. E tem muito, que é uma coisa muito legal. Por exemplo, hoje o meu escritório, ele na verdade é parte de um coworking, né? Então é uma mesa dentro de um espaço de coworking. Então lá eu posso subsidiar um secretariado, então eu não preciso contratar a minha secretária. Eu posso pagar extra para eles fazerem esse trabalho administrativo para mim. Então, tem muita facilidade nesse sentido, porque tem muita gente nesse mesmo barco que precisa, mas não precisa, talvez, full-time, precisa só uma pessoa que ajude ali 15 horas por mês ou por semana, alguma coisa assim. Então, você consegue, através dessas outras empresas que já são programadas e planejadas para dar esse suporte, e você acaba tendo menos dor de cabeça com relação a essas coisas. Isso facilita muito. Muito bom. E, Roberta, no dia a dia, na aplicação né, do seu trabalho, você tem grandes empresas aí que você presta consultoria. Como é a receptividade dessas empresas com uma expatriada? Com uma expatriada, claro. Né? Todo mundo aqui, a maioria é expatriada, mas eu quero saber, na prática, como é você lidar com alto escalão de uma empresa? Conta um pouquinho para a gente Então, eu acho que, para mim, o que eu entendi, o que é legal também num país como esse como 85% ou mais da população é expatriada, está todo mundo meio que parecido, assim, né? Que está todo mundo tentando fazer o melhor e fazer contatos e networking. Então, você tem muita gente aberta a esse networking, né?
E isso é muito bom, porque acaba que você mostra o que você tem para oferecer e as pessoas veem que elas querem aquilo ali e tranquilamente aquilo flui. Para mim, no começo eu tinha um receio, porque eu pensava assim, olha, eu mulher trabalhando com líderes, em que aqui a grande maioria é homem, né? Então foi uma das minhas perguntas quando eu comecei a tentar entender o mercado, foi isso, como é a receptividade para uma mulher? Então eu tinha esse receio de que, será que vão me aceitar? Mas na verdade foi o contrário. Eu tenho muito mais acesso e eles são muito mais sinceros comigo. Eu acho que não tem essa competição de homem com homem, né? Então, eles conseguem se abrir. Às vezes, fala coisa até demais que eu prefiro não saber, sabe? Não precisa me contar isso aqui. Passo esses detalhes. Detalhes, né? Mas gera uma confiança e a gente realmente tem um relacionamento muito tranquilo, muito profissional, né? E eu vi que ser mulher na minha linha de trabalho acaba sendo uma vantagem. Então, isso foi uma surpresa boa, porque você não é nunca o que você espera no mundo árabe, né? A gente tem todos esses conceitos no sentido de conceito Sim. mesmo, e a gente cria uma história que, na realidade, não é. A prática é outra. É outra realidade. E eu vejo muito isso também com muitas pessoas que eu atendo aqui, que vêm, às vezes, com um preconceito, uma mentalidade, uma ideia, machismo, né? E aí fala assim, nossa, Bruna, realmente eu imaginava totalmente o oposto, o contrário, estou surpreendido, como é que é. Então, isso é legal, né? A gente quebrar essas barreiras, seja no trabalho, seja no turismo, né? Seja em qualquer outro âmbito. E até aproveitando, falando de barreira, e desafios, Roberta, o que você teve de desafios, assim, que para você... Não que seja coisas negativas, mas assim, o que foi desafiador para você aqui, na sua profissão? Eu acho que, para mim, o foi mais desafiador e surpreendente, aí vai da minha história, né? Eu nunca vivi num ambiente em que os profissionais tivessem uma competição tão acirrada, tá? Ai, jura? Então, assim, essa parte me surpreendeu, porque assim as pessoas realmente têm uma questão de se proteger, de não querer compartilhar contatos e tal. E, assim, para mim, aquilo foi estranho. E não é com todo mundo, claro, mas você começa a imaginar, né? Aí, quando você começa a entender de uma forma mais sistêmica, você pensa, está todo mundo aqui na dependência do seu trabalho, principalmente pessoal de consultoria, né? Que você tem que fechar tantos contratos para você conseguir sobreviver. Então, existe uma competição mesmo por conta disso. Por conta disso, porque você acaba... aquilo ali é a sua sobrevivência, é a sua habilidade de ficar no país, né? Então, a pressão acaba sendo maior. No meu caso, eu tenho um privilégio de que eu estou aqui com meu marido, que tem um trabalho, e pronto, e se eu não fechar um contrato, está tudo bem, não vou perder a casa, não vou... né? Está tudo certo. Então, no caso, a minha posição é muito mais privilegiada, mas eu valorizo muito colaboração e realmente suporte dos profissionais, e eu vejo que nem todo mundo está nessa vibe. Então, eu tive que aprender a lidar com isso, que não era parte da minha história, né? Eu nunca tive que lidar, por uma tive que lidar com assim. esse tipo de coisa, que as pessoas assim estão preocupadas de que a pessoa vai roubar o contrato ou o contato, ou que vai, sei lá, que vai fazer alguma coisa por trás. Eu acho que ou talvez porque eu jamais faria, então não passa pela minha cabeça que as outras pessoas façam, né? Mas acontece e é uma realidade, mas eu acho que qualquer mercado competitivo tem isso, né? Eu que fui privilegiada de não ter passado por isso antes, né? Então, isso foi bom. Assim, é uma coisa que eu tive que aprender, mas também não quis que isso me mudasse. Eu não quis absorver esse protecionismo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de colaborar com as pessoas, gosto de ajudar, gosto de fazer contatos. E se a pessoa me passar a perna, então vai ser na consciência dela. Não vou ficar deixando de ser quem eu sou por medo ou de fazer o que acontecer. você quer fazer, pensando nisso. E as pessoas, eu acho que elas sentem isso, né? Em qualquer lugar do mundo, mas aqui é uma cultura muito de alto contexto, que a gente chama, né? Então, as culturas ocidentais, não as latinas, mas as ocidentais, são muito diretas, que a gente chama de uma cultura de baixo contexto. É só o que você diz. Mas aqui não é só o que você diz. Na verdade, o que você diz é o de menos. Na verdade, isso eu acho que é uma grande vantagem nossa de ser brasileiro.
O brasileiro, ele tem muito isso do jogo de cintura, do relacionamento que ele cria com as pessoas. Nós somos de uma cultura muito fácil também de lidar. Né? Então, a gente ela se alinha com a cultura árabe muito, né? Porque valores de família, valores de relacionamento, tempo, tudo isso a gente é muito parecido. Né? E as pessoas não acham que... Mas é muito parecido. Então, isso realmente eu tenho um CEO que é amigo meu que ele adora contratar brasileiro. Né? Por quê? Por causa disso, porque a gente tem essa facilidade de se relacionar e aqui isso é muito importante. Exatamente. E, falando até nisso, eu estava num evento agora recente e nessa empresa o pessoal foi para o Brasil, tinham acabado de voltar, e aí eles estavam assim encantados. E aí uma das moças virou para mim e falou assim: Bruna, eu me senti tão bem no Brasil, porque por onde eu passava as pessoas falavam bom dia, e é um povo tão caloroso e tão amigável, eles queriam ajudar, a gente, sabe, assim, se sentiu bem, aprendeu coisas. Ela falou, a gente teve acesso a coisas que a gente nem imaginava, né? Porque realmente o brasileiro é muito receptivo, então eu vejo muito isso da nossa cultura. E eu acho isso muito importante e se adequa muito bem aqui. E é por isso que o pessoal gosta muito dos brasileiros. Sim. Ser brasileiros abre portas, ajuda, né? Com certeza. E a gente tem um nível de competência muito alto, né? Normalmente, o pessoal, pelo menos nessa parte do mundo, os expatriados vêm com uma bagagem profissional muito boa. Então, não só a gente é bom de se relacionar e tem esse jogo de cintura, como a gente também agrega muito valor. As duas coisas são importantes. Não dá para você só ser técnico e com conhecimento e não ter o relacionamento interpessoal, como também não adianta só você ser muito boa de relacionamento, mas você não ter o conhecimento. E é isso que você falou. O brasileiro ele tem as duas coisas. Tem as duas coisas. A gente preza muito por esse relacionamento dentro do ambiente de trabalho, né? E tem muitas culturas que não, que a vida é completamente dividida, que nada se mistura. E aqui, apesar de o Qatari não mistura em relação à vida familiar com a vida profissional. É bem separada. Mas isso é cultural. Mas a questão de relacionamento, para eles, é muito importante. Né? Então, você se dar bem e ser uma pessoa agradável, isso é muito importante. Então, nisso a gente se alinha muito e a gente realmente é um diferencial do brasileiro aqui. Com certeza. Isso é muito bom. Roberta, quero muito te agradecer por você ter compartilhado a sua história aqui, principalmente inspirando outras pessoas, outros profissionais que queiram vir para o Catar e abrir a sua própria empresa, ver que isso é possível. Sim. Que isso é um processo teoricamente rápido, possível, acessível, né? Então, isso é muito legal a gente ter desmistificado esse assunto, porque foi como eu te falei, quando eu cheguei aqui era uma coisa assim, não pode, não dá, você tem que ter um sócio e era uma coisa mais complicada e hoje a gente vê que isso é possível. Sim. E está muito mais à nossa mão, né, do que parece. Sim. Então foi muito boa essa conversa, adorei ter você aqui. Foi uma delícia, obrigada pelo muito café, obrigada. Pelo pão de queijo, pela conversa boa. Muito bom. Um prazer. Obrigada. Obrigada.